é segunda-feira, 14 de agosto. Começa a partir de agora mais um JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Fique conosco com o jornalismo de resistência e compartilhe. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Governo de Santa Catarina segue com a política de fechamento de escolas estaduais. Mais 2 foram fechadas em Joinville. Eles fecham escola, transformam escola em batalhão de polícia, eles tiram escola, né, do povo, e aí tem outra questão social que a gente tem que discutir aqui também, e transformam essas escolas, por exemplo, em escolas militares. Cooperativa Comunicacional Sul e Portal Desacato comemoram 50 programas no ar do Informativo Paralelo. 11 anos da Lei Maria da Penha. Acompanhe as notícias da Assembleia do Estado sobre a construção do Pacto Estadual Maria da Penha. Culturaria de hoje tem exposição de Félix Aguila e bate-papo sobre dança flamenca. Você sabe que Santa Catarina tem um Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos? Fala pra Maiara questiona a população sobre as prefeituras proibirem os indígenas de vender artesanato nos centros das cidades. Marco temporal será votado nesta quarta-feira, 16 de agosto. 11 anos da Lei Maria da Penha. Veja as informações sobre a construção do Pacto Estadual Maria da Penha, que aconteceu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A reportagem é de Marcelo Luiz Apellini. Não dá mais para a gente fazer de conta que não existe violência em Santa Catarina, principalmente violência contra as mulheres, né? O que a gente precisa é de dados específicos dessas violências e de um trabalho em rede, que o pacto nada mais é do que formalizar esse trabalho em rede. A gente não tem um protocolo de atendimento à violência à mulher. Então, a gente vai encontrar dados da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Saúde e que eles não conversam entre si. Por isso, é uma discrepância de dados e, às vezes, de certa forma, no geral, não são confiáveis no sentido de que eles não retratam a realidade ou muitas vezes eles são dúbios, porque às vezes registra na saúde e registra também na Polícia Civil, por exemplo. A partir do momento que essas instituições formalizarem esse trabalho em rede, esse pacto para o enfrentamento à violência contra a mulher nos seus órgãos de representação, aí sim, aí a gente vai estar iniciando, eu estou dizendo que vai estar iniciando realmente o enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres, especificamente violência doméstica e familiar. Governo Colombo fecha mais 2 escolas estaduais em Joinville. Saiba mais na reportagem. Para a gente citar só o exemplo do último semestre, assim, para a gente não ir muito longe e não se alongar muito, né? Mas a gente tem 4 escolas que foram fechadas, 3 escolas de um turno inteiro de uma outra, enquanto o governo abriu uma única escola na região. Então o governo abre uma escola nova, mas fecha 3 no entorno, né? E daí propagandeia que está investindo em educação e tudo mais, quando na verdade está restringindo as vagas que tem hoje na rede, mas que estão diminuindo a cada ano. No mês de junho, uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Florianópolis levantou o debate sobre o fechamento das turmas noturnas das escolas estaduais da Grande Florianópolis. Hoje nós temos crianças e jovens fora do ambiente escolar, mais de 64 mil. Tá, se fechou, eles vão para onde? Essa política que está sendo implementada é um grande problema, nós temos que discutir, e eles não discutem com ninguém, eles simplesmente enfiam o goela abaixo e não discutem com as pessoas que estão relacionadas, que é a comunidade escolar, que são os professores, que são os nossos alunos. O fechamento dessas turmas, mesmo que não tenha demanda, o fato de só não existir a turma, quem sabe lá na frente não vai ajudar para aumentar o número de evasão escolar? Não, aqui é uma mudança severa da população. A população está diminuindo, o número de filhos nas famílias está diminuindo drasticamente, há uma migração de população. E aqui a região central de Florianópolis apresenta significativo resultado nessa questão. Se nós fôssemos respeitar o zoneamento só de quem mora no centro ou trabalha no centro, boa parte dos alunos que hoje estão nessas 3 unidades da rede estadual certamente não estariam estudando aqui. Não há mais demanda de vagas na escola pública que seja fixada, digamos, oriunda diretamente do centro da cidade. Tem tido um desmonte das escolas no Brasil inteiro, e que Santa Catarina é mais um estado adepto a essa política
nacional e internacional, infelizmente, né? Nós temos poucos políticos que têm barrado esse tipo de política, que é sucatear para depois a educação virar mercadoria. Eu trabalho há 15 anos na educação, sou membro do Síndico Regional Florianópolis, acompanhei o fechamento das escolas, trabalho à noite numa escola lá, que é lá no Muquem, a Escola Antônio Pascoal Apóstolo. Temos aproximadamente 300 alunos, 10 salas completas, cheias e falta vaga. É um governo de exclusão para esses jovens que precisam de educação e pior, uma exclusão que eles ficam se justificando com informações como se fossem informações reais. E o Estado, ao invés de fazer uma campanha de incentivo, abrir escolas, incentivar a população para ocupar as escolas, para se capacitar, para usar esse espaço como cidadania, muito pelo contrário. Ele prefere se justificar em fechando escolas com vários argumentos super desqualificados, né? Mas que, quando as pessoas ouvem, acham que é aquilo mesmo. A gente está aqui para batalhar pelos nossos direitos, porque querem fechar a nossa escola e tem muita gente ali que precisa da escola. Minha mãe parou de estudar porque fecharam a escola dela, que ela estudava. Eu parei de estudar um tempo também porque fecharam a minha escola, o Otília Cruz, como foi dito ali. Aí eu tive que ir para um colégio bem diferente, que era bem mais longe da minha casa. O que eles alegam quando eles falam que querem fechar? Eles dizem por conta de manutenção, que tem que fazer muita manutenção, tem que... a nossa quadra estava com uns problemas, mas já arrumaram também. Problema de ratatização, que eles fizeram ratatização lá no colégio. E várias outras coisas também, só que tipo, eles não falam tudo pra gente, mas é igual a gente estava dizendo ali dentro, eles estavam ali dizendo, muita coisa a gente não vê. Tipo, os políticos escondem muita coisa da gente. Você sabia que em Santa Catarina existe um fórum há 2 anos que discute como combater os impactos dos agrotóxicos e transgênicos? Saiba mais na reportagem de Luca Guebara e Marcelo Luiz Apellini. Esse fórum ele iniciou através de uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público e que incentivou todos os estados a criarem seus fóruns. E hoje ele congrega quase 90 entidades públicas e privadas. O objetivo do fórum é combater, né, os impactos dos agrotóxicos e dos transgênicos, tanto na saúde do consumidor quanto no meio ambiente. As políticas que hoje se apresentam, elas estimulam cada vez mais o uso dos agrotóxicos e dos transgênicos. Na CTN-Bio se aprova cada vez mais o transgênico, as políticas do governo estimulam o uso de agrotóxico, então eu não vejo que tem tido iniciativas para diminuir, mas sim cada vez mais aumentando o uso, tanto que o Brasil é o campeão, né, líder mundial de uso de agrotóxicos. No final de julho, lideranças indígenas discutiram em assembleia no município de Águas de Chapecó sobre a votação do marco temporal, que acontece nessa próxima quarta-feira, dia 16 de agosto. Olá, Caroline Dallagnol. Nessa semana a gente dá continuidade ao tema divulgado na última semana sobre a questão indígena. Nessa quarta-feira, dia 16, está prevista a votação sobre o marco temporal em Brasília. E os indígenas não devem se calar diante de mais esse golpe. O marco temporal é a nossa história e a nossa luta, né? Não há cultura sem terra, não há saúde sem terra, não há alimentação sem terra e não há organização se a pessoa não tem a terra para ela. O principal é a terra, né? Comecemos a luta de demarcação da terra em Saudade, Cunhaporã, que é a terra tradicional Guarani. Nós, o ano passado, foram expulsos. Nós retornamos, fomos outra vez expulsos. E fomos a terceira vez, fomos expulsos de novo. Já faz 17 anos que estamos lutando. O Poder Judiciário, através de algumas decisões, tem se manifestado no sentido de que os índios precisariam estar na posse da terra no dia 5 de outubro de 1988 para terem direito à demarcação dessa terra. A Constituição Federal não estabelece limite, ela não estabelece uma data, né? A Constituição Federal, ao contrário, ela diz que os povos indígenas têm o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. A impunidade ela se dá a partir do momento que a sociedade dominante ela estabelece como normas não escritas a discriminação, a retaliação, a ameaça, o homicídio
e, sobretudo, o racismo. Os povos indígenas estão atentos, bem atentos a essas ameaças, né? E vão continuar a luta, né? Eles não vão parar, né? Não vai ser uma decisão que realmente, né, vai fazer com que eles parem de lutar. Né? Lideranças indígenas, o CIMI e apoiadores estão desde a última semana divulgando materiais a fim de pressionar para que o marco temporal não seja votado. A gente segue acompanhando. Até semana que vem. Cooperativa Comunicacional Sul e Portal Desacato comemoram os 50 episódios do programa informativo Paralelo. A Cooperativa Comunicacional Sul, no mês em que se completam 10 anos do Portal Desacato, tem muitos motivos para festejar. Um deles são os 50 programas do informativo Paralelo. A formatação do pensamento da classe dominante no Brasil não permitia pensar que um programa de rádio web de 1 hora de duração sobre política e lutas sociais conseguisse resistir durante tanto tempo. Isso é possível porque há uma decisão editorial clara, um posicionamento transparente, uma parcialidade necessária em favor dos trabalhadores e trabalhadoras, dos excluídos, das minorias invisibilizadas. Durante 50 programas nos visitaram na casa da outra lideranças sociais, estudantis, setoriais, sindicais e políticas. Entrevistamos centenas de pessoas e abraçamos o oeste catarinense, criando uma ponte entre a fronteira com a Argentina e o litoral. Graças a colegas como Elaine Tavares, Thiago de Castilho, Isabel Fávero, José Carlos Ferreira, entre outros, levamos ao ar jornalismo, debate, informação e formação com uma equipe de 12 profissionais. É hora de agradecer a todas e todos que contribuíram para mais essa conquista da Cooperativa Comunicacional Sul. Em especial ao nosso apoiador Sinergia, que garante essa realização. O compromisso cresce e você é testemunha diária dessa caminhada. Muito obrigada. No próximo bloco, Culturaria traz a você exposição e bate-papo da dança flamenca. A gente já volta. Voltamos já com JTT. Estamos de volta com JTT. No Culturaria de hoje, exposição do artista cubano Félix Águila e também um bate-papo sobre a dança flamenca. O lixo que se acumula nas próprias marmorerias em muitos lugares é muito arrumado. Pode custar entre R$500 a outro muito maior, não? Que pode custar R$2.000 até R$12.000. Quando nós reciclamos, a pessoa tem a oportunidade de aproveitar uma questão que já foi paga por um consumidor em questões práticas, já seja em decoração, na cozinha, o banheiro, de uma maneira que esse mármore que já foi utilizado não pode volver à vida, não, à comunidade, outra vez e brindar-lhe serviços à própria cidade, não, em que não seja despreciado, não seja abandonado como lixo acumulado, que se volve muito difícil. O Flamengo se divide em dois, né? O Flamengo espetáculo, que é apresentado em teatro, e o Flamengo mais de raiz, que seria se apresentado em tablao, ou em ruergas, ou em penhas. E, então, assim, aqui em Floripa, por falta de espaço, nós sempre apresentamos esse flamenco que não é tão espontâneo, que é mais coreografado. Então, é o flamenco de teatro. Então, no momento agora, a gente está buscando
esse outro lado do flamenco, esse lado mais raiz, né? Mais espontâneo, que permite mais espaço para improvisação. Todas as emoções humanas passam pelo flamenco. Então, assim, não é só em Florianópolis, mas como no Brasil e a nível mundial, né? O flamenco não está mais só na Espanha. Proibição dos indígenas venderem os artesanatos nos centros das cidades. Você concorda? O Fala Pra Maiara foi pra rua. Quer responder uma pergunta pra gente? Fala Pra Maiara. O senhor sabe que as prefeituras, não só daqui, mas também do Brasil inteiro, elas estão tentando proibir a venda de artesanato indígena nas ruas. O senhor concorda com isso? Não. Por quê? Porque eu também tenho tendências indígenas e nós somos o dono do país. Entendeu? Nós somos brasileiros, nós temos aqui, temos direito à nossa terra. Não vejo por que proibir. Você acha que eles não têm esse direito de fazer isso, então? Acho que não. Se eles são um órgão fiscalizador, eles têm direito, com certeza. A gente ensina em sala de aula o que os índios produzem, quais são os artesanatos deles. Então por que eles não podem vender aquilo que nós próprios ensinamos para os nossos filhos? Por que é proibido? Eu não sei. Sinceramente é uma coisa assim que não dá para entender. Eu não entendo. Por que não? O que tem de errado? O que traz de malefício? Está vendendo porque não recolhe imposto? Será que é isso? A prefeitura só quer dinheiro, não importa de quem seja, índio não tem dinheiro. O JTT vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia. Participe deste programa, mande e-mail no jtt@desacato.info. Nos siga nas redes sociais e compartilhe do jornalismo de resistência. Semana que vem tem mais. Tchau, gente!